Se tem uma coisa que a nova animação do Homem-Aranha Amigão da Vizinhança tem entregado sem medo de ser feliz, são referências, né? Nos episódios 3, 4 e 5 a série não só expandiu o universo do Cabeça de Teia, como ainda espalhou easter eggs pra todo lado, como quem joga confete pra cima ali num bloquinho de carnaval. Oi, eu sou Gustavo Cunha e os novos episódios de Homem-Aranha Amigão da Vizinhança não apenas continuam a desenvolver a jornada dessa versão alternativa do Peter Parker, mas também trazem uma salada de referências aos quadrinhos e ao universo cinematográfico da Marvel também. Bom, em primeiro lugar, esses novos episódios confirmaram que os eventos de Capitão América, Guerra Civil, ainda aconteceram, só que de uma forma um pouco diferente, né? Sem a presença do Homem-Aranha. No início do episódio 3, o Norman Osborn mostra ali pro Peter imagens do Homem-Aranha salvando o Harry. Isso não apenas explica o desejo de orientar o Peter e ajudar o rapaz a alcançar o seu potencial máximo, mas também reflete diretamente a cena que aconteceu lá no MCU, né? Em Guerra Civil, quando o Tony Stark confronta o Peter ali com o vídeo dele impedindo o carro ali de esmagar uma pessoa, convencendo assim o rapaz a lutar ao lado dele naquela batalha fantástica na Alemanha. Além disso, uma notícia de TV confirma que a icônica batalha na Alemanha, né, no aeroporto de Leipzig-Halle, aconteceu também nessa linha do tempo alternativa, né? Tudo por conta dos acordos de Sokovia, que ainda estão em vigor, servindo como o pano de fundo político ali para os eventos dessa série. A grande diferença em relação ao que aconteceu no MCU é que o Homem-Aranha simplesmente não tá envolvido dessa vez. Curiosamente, Norminho garante ao Peter, né, que ele não precisa se preocupar com os acordos de Sokovia, velho. Ele ensinou que se isso se tornar um problema, ele mesmo vai resolver a situação. E eu e você sabemos que ele é perfeitamente capaz de cuidar disso, né, por conta da enorme influência que ele tem ali nos bastidores da política e do mundo corporativo. E já que nós falamos sobre isso, outro detalhe interessante nos episódios é a maneira como Norman expressa ali, né, um certo desprezo pelos Vingadores, cara. Ele critica diretamente o Bruce Banner e Tony Stark, afirmando que os dois estão sempre a um passo do desastre, né, seja por um surto incontrolável de fúria movida à radiação gama ou por um erro tecnológico catastrófico que pode destruir cidades inteiras. O que eu posso dizer, né? Ele não tá errado. E é por isso que ele deseja criar algo melhor do que os heróis que atualmente protegem o planeta, né? O que levanta questões sobre as verdadeiras intenções do Norminho ao ajudar o Peter. Então, com essas conexões sutis e mudanças estratégicas na linha do tempo, a série segue ali construindo a sua própria identidade, né? Dentro do multiverso da Marvel, ao mesmo tempo que respeita eventos que moldaram ali o universo cinematográfico, o MCU. Como eu tinha dito no meu outro vídeo, né, a minha teoria é de que nesse universo tudo acontece exatamente como no MCU, com a única diferença de que aqui, velho, o Peter jamais teria sido mordido por uma aranha radioativa, o que só aconteceu porque o Doutor Estranho apareceu naquele primeiro episódio pra bagunçar as coisas, o que aliás vem sendo uma marca registrada dele, né, pode ser que isso acabe sendo revelado no futuro e o Stephen volte pra tentar corrigir esse erro, o que pode adicionar mais uma camada de drama ali a vida do coitado do Peter Parker. Indo adiante, enquanto o Peter tá passando um tempo no quarto da Nico ali relaxando, a gente descobre que ela vive com uma família adotiva. Mesmo assim, né, um elemento sutil chama a atenção, né, que é aquela fotografia na mesa de cabeceira da moça que provavelmente retrata os pais biológicos dela. Como a gente viu no vídeo passado também, a Nico é uma fugitiva de uma família de super vilões. Essa conexão com o passado pode explicar muito sobre o comportamento dela na série, né, especialmente quando ela é apresentada ao Harry Osborn. Durante esse encontro, a Nico demonstra ali um desconforto perceptível, né, agindo de forma estranha diante do filho do Norman Osborn. E a razão, cara, pra ela o Norman não é apenas um empresário influente, né, mas alguém que se encaixa no perfil de um vilão, alguém que representa tudo que ela tentou deixar pra trás. Isso torna ainda mais difícil pra Nico interagir com o Harry de maneira natural, né, já que ele é essencialmente um reflexo do que ela poderia ter se tornado se ela não tivesse fugido de casa. Você entende? Bom, ao voltar pra casa, o Peter encontra a tia May organizando os pertences antigos do falecido tio Ben. E nesse momento, ela solta uma frase que é bem significativa, né? Às vezes, as coisas precisam ser feitas, quer você queira ou não. Essa declaração, embora seja simples, carrega um peso emocional, né, que ecoa ali um dos momentos mais marcantes da mitologia do Homem-Aranha, porque na série essa fala, de certa forma, lembra a famosa citação com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né, que é tradicionalmente associada ao tio Ben nas várias encarnações do personagem. Como a gente se lembra, No Way Home, a adaptação da frase foi entregue à versão da tia May, né, interpretada pela belíssima Marisa Tomei pouco antes da sua trágica morte pelas mãos do Duende Verde. Essa escolha narrativa da Marvel gerou discussões entre os fãs na época, né, porque deslocou um momento clássico para um novo contexto, né, removendo ali a presença do Ben Parker da equação. Já aqui na série, pelo que eu entendi, ninguém precisa morrer para que esse momento de epifania seja entregue, né? O fato de a May estar lidando ali com os pertences do Ben tem
tem um peso emocional muito grande, né? E serve como um impulso final para que o Peter aceite a proposta do Norman Osborn e se torne o Homem-Aranha da Oscorp. Olha isso, cara. E isso nos leva a um momento muito bacana desses novos episódios, que aliás é também uma referência aos quadrinhos, quando nós somos levados ali para conhecer os trajes experimentais do Peter Parker. Cara, isso é uma referência a um arco chamado Crise de Identidade dos quadrinhos, do qual o Norman Osborn conseguiu incriminar ali o Cabeça de Teia por um assassinato. Foi uma coisa horrível. Assim, o Peter teve que inventar outros disfarces para poder seguir lutando contra a bandidagem até que ele conseguisse provar a própria inocência. Uma dessas identidades é justamente o primeiro traje que o Peter testa aqui na animação, né? Conhecido como Prodígio. É um traje amarelo, brilhante ali, com uma capa vermelha esvoaçante, algo que parece mais adequado para um deus asgardiano, obviamente, do que para um lançador de teias, né? Nos quadrinhos, a persona do Prodígio foi muito bem aceita pelo público, né? Mas aqui na série, a maior lição que o Peter aprende acaba sendo aquela que a Edna Mode, lá da animação dos Incríveis, sempre dá, né? No kicks! Capas só trazem problemas, sem capas! Depois disso, o Peter testa o traje Hornet, que também pertence ao arco da crise de identidade. Esse é um traje tecnológico ali com cores roxo e preto, que substitui ali o tradicional balanço ali com as teias para um sistema de voo com asas integradas. O design inclui um grande emblema de uma vespa, né, conferindo ali uma identidade única, bem diferente, aliás, da estética usual do Homem-Aranha. Mas apesar de toda a tecnologia avançada, o traje Hornet acaba se mostrando pouco prático, né, porque ele limita os dons naturais que fazem do Homem-Aranha quem ele é. Esse traje funcionou bem melhor nos quadrinhos do que aqui na série, diga-se de passagem. E depois nós temos o traje Sombra. Cara, após a experiência ali com o Hornet, o Peter opta ali por essa abordagem mais radicalmente diferente, né, com o traje Sombra, que tem um design totalmente preto, sem símbolos, equipado com aquelas garras afiadas e asas planadoras semelhantes às de um esquilo voador. Bom, embora esse visual furtivo seja eficaz para intimidar criminosos, né, ele também tem um efeito colateral inesperado, porque ele aterroriza igualmente civis inocentes, né, especialmente as crianças. Esse traje tem uma história bem interessante nos quadrinhos. Nos quadrinhos, quando o Homem-Aranha viajou pela primeira vez pra Zona Negativa, ele acabou fazendo amizade com um grupo de rebeldes que estavam lutando ali contra o Blastar. O líder desses caras era chamado de Sombra, e ele usava ali um traje totalmente sombrio. O título Sombra foi passado pros maiores guerreiros do grupo para que ele fosse um símbolo de liberdade daquele povo. No entanto, a última pessoa a assumir o manto foi morta logo depois que o Cabeça de Teia chegou na Zona Negativa. Então, a pedido dos rebeldes, o Aranha vestiu o traje e liderou os caras à vitória, né? O Homem-Aranha foi então autorizado a levar o traje Sombra para casa com ele. Ele usou esse traje quando precisou adotar ali uma nova identidade por conta da acusação do Norminho. Enfim, na série, o Norman finalmente revela um design que parece a evolução natural, né, do visual clássico do Homem-Aranha. Esse novo traje elegante, refinado, lembra muito o traje da Fundação Futuro dos quadrinhos, com um toque ali do traje também do Anti-Venom do Homem-Aranha 2, né, para PlayStation. Você jogou esse jogo, você sabe. O traje agora é a prova de fogo, um aprimoramento essencial que permite ali que Peter realize resgates mais ousados, como quando ele salta ali através das chamas para salvar um civil prestes a ser engolido por uma explosão. E esse novo traje marca um ponto de virada na jornada do herói aqui dentro dessa série, né? Um momento em que a forma e a função finalmente se alinham. O pessoal da Bauhaus ia ficar orgulhoso disso. Cara, muito rapidamente, antes de adiante, se você quiser ajudar a manter esse canal no ar, existe uma forma de fazer isso sem precisar gastar um tostão a mais do que você já ia gastar nas suas compras de casa. É só você usar o meu link da Amazon, que tá aparecendo nesse QR Code ou na descrição do vídeo quando for fazer essas compras pra você ou pra sua casa, porque usando o meu link, o valor permanece o mesmo, mas ao invés de todo o seu dinheiro ir parar nos cofres já abarrotados da Amazon e no bolso do Jeff Bezos, uma parte é destinada pra eu continuar a fazer vídeos por aqui. Lembrando que se você assina o Prime, as suas compras ainda chegam com frete grátis. Né? Se você fizer isso, você não gasta nada mais do que você já estava programado para gastar no seu orçamento e ainda me ajuda a continuar por aqui fazendo vídeos para você, certo? Valeu! E esses 3 episódios trouxeram também um verdadeiro desfile de personagens diretamente lá dos quadrinhos da Marvel, né? Eu certamente deixei alguém passar batido e você pode até me contar quem eu esqueci aqui nos comentários, se eu realmente tiver esquecido alguém. E os 2 primeiros bandidos a aparecerem são a Tarântula e o Demônio da Velocidade. Maria Vasquez e James Sanders aparecem como criminosos que recebem ali equipamentos avançados de um misterioso benfeitor. Para os fãs dos quadrinhos, esses nomes não são estranhos, né? A Vasquez é mais conhecida como a
Tarântula, enquanto que o Sanders adota o nome de Demônio da Velocidade, ou Speed Demon. Com as novas tecnologias, eles ganham habilidades para se tornar vilões de peso, né? Pelo menos até que o Homem-Aranha consiga por fim essa curta carreira de super vilões da dupla. O episódio 4 também apresenta uma gangue de criminosos russos que trazem ali nomes bem familiares para quem acompanha os quadrinhos. Entre os membros dessa gangue nós temos Dmitry Smerdyakov, o Camaleão, um dos vilões mais antigos do Homem-Aranha, né? Mestre do disfarce e da espionagem. Mikhail Sistevich, pai do vilão Rhino nos quadrinhos, o que pode indicar que o filho do cara vai talvez aparecer futuramente para vingar alguma coisa que o Aranha tenha feito com o Papis. Mila Mazarik, que é uma versão feminina do vilão Unicórnio, igualmente conhecido pelo capacete que dispara rajadas de energia concussiva, e a Roxana Volkov, que é uma personagem criada originalmente para essa série, né? Mas ela pode se tornar uma figura relevante dentro do submundo do crime nas próximas temporadas, mas eu não achei ela nos quadrinhos, não me lembro dela. Com a presença desse grupo, a série está claramente pavimentando o caminho para uma grande rede criminosa, né? Que pode levar a eventos ainda mais intensos e sombrios no futuro. Também foi revelado que os Escorpiões são os principais rivais da gangue da Rua 110, né, do Big Donovan, que agora tentam ali tomar o território do cara. Aliás, o Big Donovan também é um personagem dos quadrinhos, ele costumava ser um vilão das histórias do Luke Cage. E a grande ironia é que mais tarde nos quadrinhos ele acabou se tornando o empregado, sabe de quem? Do Lápide, do Lonnie Lincoln. No comando da gangue dos Escorpiões está ninguém menos do que Mac Gargan, o escorpião original dos quadrinhos. Mas ele também não tá sozinho, cara, porque Carmilla Black, uma outra personagem das revistas, também lidera ali, co-lidera os Escorpiões, né? Nos quadrinhos ela também chegou a usar o codinome de Escorpião, mas ela tem uma história um pouco diferente do Mac. A moça era uma agente da SHIELD e era filha da cientista suprema da IMA, a Mônica Rapatini. Então a presença na série adiciona ali uma camada extra de complexidade a essa gangue dos Escorpiões e levanta questões sobre o verdadeiro papel dessa moça na trama. Mas já que nós falamos um pouco antes ali do Big Donovan trabalhando pro Lápide, né, nos quadrinhos, isso parece estar começando a se desenhar também na série, porque no final do episódio nós temos o início da queda do Lonnie Lincoln pra vida da bandidagem. Ele acabou entrando pra gangue da Rua 110 com um único objetivo, né, que era proteger o irmão, mas o que começou como um sacrifício por causa de um ente querido está rapidamente se tornando em algo mais sombrio, né? Quanto mais o Lonnie passa tempo ali dentro da organização do Big Donovan, mais difícil parece ser sair do domínio do cara, né? Ele já começou a faltar os treinos de futebol, e pior ainda, parece estar começando a gostar daquele sentimento de irmandade, de perigo, de lealdade e proteção que a gangue oferece. É claro que o momento crucial aconteceu no último episódio, quando o Lonnie salvou o Big Donovan dos Escorpiões, né? Ganhando um novo apelido dentro do grupo, o apelido Lápide, que é o nome dele nos quadrinhos, é o prenúncio do futuro sombrio que agora espera pelo personagem. À medida que a série vai avançando, fica cada vez mais claro, né? Que a trajetória dele vai seguir o mesmo caminho dos quadrinhos. Note que nos quadrinhos o Lápide é justamente o líder da gangue da Rua 110, né? Então está tudo conectado, está tudo armado para acabar dessa forma. Como a gente viu no vídeo passado, nos quadrinhos, o cara se torna incrivelmente forte e resistente após ser exposto a um gás tóxico que endurece a pele dele, né? Agora, com o Lonnie cada vez mais envolvido com a criminalidade, não ia ser uma surpresa se algum evento futuro resultasse justamente nessa transformação física que ele vai ter. Mas é claro que o evento mais emblemático desses 3 episódios dessa semana foi a apresentação do Otto Octavius, um dos maiores inimigos do Homem-Aranha nos quadrinhos. Desde o início fica claro que o Otto é o cérebro por trás da tecnologia avançada e das armas, né, que tem caído nas mãos ali dos criminosos de Nova York. E embora os icônicos braços mecânicos dele ainda não tenham aparecido, o Otto já carrega aquele visual que remete diretamente às primeiras ilustrações do personagem feitas ali pelo Steve Ditko, né, que ele é todo quadradão. Eu adorei esse visual aqui na série. Mas não é apenas a aparência que se mantém fiel aos quadrinhos, né, porque o ego do Oquinho também está intacto, enorme, do tamanho do Rio Grande. Assim como nas revistas da Marvel, aqui o Otto também acredita que a própria genialidade deveria ser reverenciada, né? Que ele deveria ser colocado acima de charlatões como Tony Stark, Bruce Banner e até o Norman Osborn. Curiosamente, da mesma forma que aconteceu nos games, aqui o Otto parece ter sido um ex-empregado do Norman, né? O que não aconteceu nos quadrinhos, apenas nos videogames. É claro que o Norminho não vai deixar isso passar batido, provavelmente pode ser até que seja durante o confronto entre esses dois caras que vai surgir a ideia de um soro pro Norman, assim como talvez um primeiro aceno ao surgimento do Sexteto Sinistro lá na frente. Enfim, Oquinho é o grande responsável pelo aparecimento de tantos vilões equipados com tecnologia avançada, mas essa certamente é só a fase inicial do plano do cara, né? Otto Octavius não é o tipo de pessoa que se sujeita, né, que se contenta em criar
armas para vender para criminosos chinelões, né? Ele merece muito mais do que isso. Considerando o histórico do cara nos quadrinhos, é muito provável que o Otto continue fornecendo tecnologia para mais vilões ao longo da série, até talvez o final da temporada, né? Quando todos os testes e experimentos dele, bem como o dinheiro que ele tá ganhando, né? Levem o cara à sua própria transformação. Então, olha só que interessante, cara. Nós estamos nos encaminhando para ter um final de temporada com 2 grandes vilões aparecendo para acabar com o Homem-Aranha, né? Num plano mais das ruas e também mais pessoal, a gente pode ter o Lone se transformando no Lápide já nessa temporada, o que vai ser um golpe duro pro Peter. E simultaneamente, num nível mais elevado, nós vamos ter o Dr. Octopus se revelando, fazendo frente ao Homem-Aranha. Então são 2 frentes de batalha, uma mais pessoal e uma outra mais clássica, por assim dizer. Aliás, é por isso que a série tem se preocupado tanto em desenvolver o Lone ao longo dos últimos capítulos, né? Ele tem aparecido bastante, até um pouco mais do que ele deveria, na minha opinião, mas é para que a queda dele seja sentida não apenas pelo Peter, mas também pelo público. A coisa vai ficar feia por cabeça de teia. Não esquece que tem aquele meu link da Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo para você mandar vir tudo o que você precisa para sua casa e de quebra ainda ajudar esse canal a permanecer no ar, tá bom? Eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.